A Bíblia, fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, nos ensina que Abraão é o pai da fé, o modelo de confiança em Deus que todos os crentes devem seguir. Aqueles que, como Abraão, são justificados pela sua fé no Senhor Jesus, tornam-se seus descendentes espirituais, herdeiros da mesma promessa divina que foi feita a ele. Essa promessa, que se estende por toda a história da humanidade, encontra seu cumprimento final em Cristo, o Salvador que trouxe a salvação a todos os povos da terra. É por meio dele que as bênçãos da redenção são estendidas a todos os que acreditam, independentemente de sua origem ou condição social. Assim, a mensagem de Gálatas no capítulo 3, versículo 18, ecoa a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, no verso 3, confirmando que a fé em Cristo é o caminho para a justificação e a vida eterna. Até o final desse vídeo, eu vou lhe contar toda a verdadeira história de Abraão, e ao final deste estudo, eu tenho um bônus especial para você. Em troca eu só lhe peço que deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho com todas as notificações, para receber as novas histórias bíblicas, que eu trarei aqui para você. Abraão é amplamente reconhecido como o pai da fé, mas sua relação com Deus vai muito além disso. Nas Escrituras, ele é também chamado de amigo de Deus, como podemos ver em 2 Crônicas no capítulo 20, e versículo 7, e posteriormente em Tiago capítulo 2, versículo 23, o que demonstra a profundidade de sua conexão com o Criador. No entanto, diferente do que muitos pensam, Abraão não era perfeito, e sua fé foi sendo amadurecida ao longo do tempo. E Deus não esconde seus defeitos na sua história, demonstrando para nós que ele era uma pessoa normal, com defeitos e problemas como eu e você. Ele enfrentou desafios e provações que o ajudaram a crescer espiritualmente e aprimorar sua relação com Deus. Abraão inicia a sua caminhada de fé. Embora Abraão seja um dos personagens mais grandes e importantes da Bíblia, sabemos muito pouco sobre sua vida antes de ele ser chamado por Deus. O texto sagrado nos informa apenas que ele nasceu em Ur, seu pai atendia pelo nome de Terá, e clicando aqui nesse vídeo no card ao final desse vídeo, você poderia descobrir tudo sobre a vida do pai de Abraão. Ur era uma cidade pagã que cultuava o deus Lua, e era um importante centro de idolatria na Mesopotâmia. Ur era a cidade dos caldeus, como a cidade ficou conhecida posteriormente, era um lugar de grande influência cultural e religiosa. Abraão cresceu nesse ambiente, cercado por práticas e crenças que eram contrárias aos ensinamentos de Deus. No entanto, mesmo em meio a tanta idolatria, Abraão manteve sua fé e sua devoção ao Criador de tudo o que existe. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu comentário aqui abaixo, isso me motiva a continuar a trazer mais vídeos assim para você. Antes de ser chamado por Deus na terra de Ur, Abraão não conhecia o verdadeiro Criador, assim como seu pai e o restante de sua linhagem. Como muitos outros seres humanos após a queda, ele havia suprimido a verdade de Deus em seu coração, tornando a bondade do Deus vivo em injustiça, rejeitando o conhecimento divino em favor de falsos deuses, como descrito no livro de Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Abraão vivia imerso na idolatria, cego por essas práticas deturpadas e reprovadas pelo Altíssimo, sem saber que havia algo mais significativo e verdadeiro para a sua vida. No entanto, em sua infinita graça, Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé. Ele o chamou para deixar sua terra natal e sua família, e seguir em direção a uma nova vida, deixando tudo aquilo no passado, como podemos ler no livro de Gênesis no capítulo 12. Esse chamado foi tão radical que Abraão precisou romper definitivamente com seu modo de vida antigo. Isso trazendo para os nossos dias, é o ato de arrependimento, necessário para todos aqueles que desejam receber a salvação, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Abraão, o pai da fé, teve que renunciar a todas as formas de idolatria e paganismo que havia aprendido. Ele teve que deixar para trás o conforto do lugar onde tinha nascido e crescido, e a segurança da casa de seu pai, para seguir em direção a uma terra desconhecida e depender totalmente do favor de Deus. A vida de Abraão é um testemunho poderoso da soberania de Deus no cumprimento de seus propósitos, para com aqueles que ele escolhe.
Embora Abraão vivesse em uma sociedade completamente dedicada ao culto de falsos deuses, Deus o escolheu e o chamou de forma soberana. A salvação pertence a Deus, porque é Ele, em sua graça, que chama o pecador perdido a entrar nos seus planos misteriosos. Quais foram os desafios de Abraão? Aqueles que acreditam que a jornada de Abraão, o progenitor da fé, foi construída sem dificuldades, estão equivocados. Apesar de seguir fielmente as instruções do Senhor e confiar em suas promessas, Abraão se deparou com uma série de provações. De fato, antes de se tornar um ícone da fé, Abraão teve que atravessar a escola da confiança divina. A trajetória de Abraão foi repleta por obstáculos e adversidades. O pai da fé teve que aprender a obedecer. Quando Abraão recebeu o chamado divino, ele foi instruído a deixar sua família e sua terra natal. No entanto, Abraão acabou levando consigo seu pai e seu sobrinho. Essa obediência parcial resultou em complicações futuras para ele. Primeiramente, a jornada de Abraão foi atrasada, uma vez que, em vez de seguir diretamente para Canaã, ele fez uma parada na cidade de Harã, onde permaneceu até a morte de seu pai. Em seguida, Abraão enfrentou dificuldades relacionadas ao seu sobrinho Ló, o que exigiu que eles se separassem. Por conseguinte, o caminho trilhado por Abraão foi afetado por contratempos e conflitos, devido à sua decisão de não cumprir integralmente a vontade divina. Abraão precisou não se apegar aos limites humanos. Abraão, reconhecido como o patriarca da fé, também teve que enfrentar o desafio da impossibilidade. Ao obedecer à ordem divina e deixar Harã, Abraão já era um homem idoso e seu casamento com Sara era marcado pela infertilidade. Abraão e Sara constituíam um casal extremamente improvável, para se tornarem os pais de uma grande nação. No entanto, os propósitos de Deus não estão limitados às possibilidades humanas. Portanto, receber a promessa do Senhor representou um significativo salto de fé para Abraão. Abraão teve que aprender a confiar plenamente em Deus. Em certas passagens específicas da jornada de Abraão, é revelado a sua vulnerabilidade e imperfeição. Após deixar Harã, Abraão finalmente alcançou a terra de Canaã. Foi lá que o Senhor novamente se manifestou a ele, garantindo-lhe que aquela terra seria herança para sua descendência. Abraão provou a sua devoção construindo altares ao Senhor naquele território sagrado. No entanto, uma terrível crise abateu-se sobre a região. Abraão, mesmo tendo a oportunidade de confiar plenamente em Deus, decidiu partir em direção ao Egito. Nessa decisão, Abraão revelou uma concessão pecaminosa que havia feito com sua esposa. Ambos concordaram em esconder sua relação conjugal, temendo que Abraão pudesse ser morto por alguém que desejasse possuir a sua mulher Sara, que segundo o texto bíblico, era muito formosa e se destacava entre as mulheres. Naquele tempo, existia o perigo iminente de maridos estrangeiros serem assassinados por homens poderosos que cobiçavam suas esposas. No entanto, Abraão carregava consigo a responsabilidade de confiar plenamente em Deus. Infelizmente, ele optou por temer mais os homens do que o próprio Senhor. Essas mesmas fraquezas e falhas repetiram-se tanto no Egito quanto em Gerar, como podemos ver em Gênesis 12, do verso 10 ao 20, e também no capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Em outra ocasião, Abraão cedeu à proposta de sua esposa, seguindo um atalho para a concretização da promessa divina de se tornar pai. Infelizmente, essa decisão acabou gerando problemas familiares. Nesses momentos, Abraão esteve à beira de comprometer tudo, faltando-lhe a fé que lhe conferia o título de pai da fé. No entanto, o Senhor, que é fiel à sua palavra, interveio para evitar consequências desastrosas e preservar a família da aliança. É notável como Deus é capaz de cumprir seus propósitos por meio do homem, superando mesmo as fragilidades humanas. Ao longo das adversidades enfrentadas por Abraão, sua fé passou por um contínuo processo de aperfeiçoamento. Um momento emblemático revelou a maturidade excepcional de sua fé, quando o Senhor lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque. Mesmo sendo Isaque o filho da promessa,
Abraão não hesitou em obedecer à ordem divina. Foi nessa ocasião que o pai da fé foi aprovado com excelência na escola da confiança absoluta. O autor do livro de Hebreus destaca a grandiosidade da fé de Abraão, pois ele tinha plena convicção de que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar Isaque dentre os mortos. Livro de Hebreus no capítulo 11, e versículo 18. O exemplo de Abraão, o grande patriarca da fé. Abraão, como já mencionado, estava longe de ser perfeito. Ele passou por um processo contínuo de aperfeiçoamento antes de dar grandes saltos de fé. No entanto, foi a genuína fé que o levou a mudanças, obediência, confiança, busca de objetivos e a uma postura de constante progresso. A verdadeira fé sempre se manifesta através de ações corretas, atitudes de obediência e boas obras. O apóstolo Paulo deixou claro que a ação desprovida de fé é pecaminosa, como podemos ler em Romanos capítulo 14, versículo 23. Além disso, não podemos negar que o crente é justificado pela fé, mas também é verdade que a fé sem obras é inerte e sem vida, segundo o texto sagrado em Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 26. A obediência é o teste da autenticidade da fé. Com o passar do tempo, Abraão compreendeu plenamente que a fidelidade das promessas do Senhor era absoluta. Nesse sentido, podemos aprender do pai da fé, que uma vida baseada na fé é, inevitavelmente, uma vida orientada pela palavra de Deus. A verdadeira fé nos conduz à obediência, e não há outra fonte de conhecimento ou guia para o crente além da palavra de Deus. Nas palavras de Warren Wiersbe, Abraão obedeceu a Deus mesmo quando não sabia onde, como, quando ou porquê. Contudo, quando Abraão, o pai da fé, passou pelo aperfeiçoamento divino, ele descobriu que nenhuma provação era insuperável, nenhuma dor era insuportável e nenhum fracasso era permanente. Abraão nos ensina que, mesmo diante de nossas imperfeições, podemos alcançar uma fé inabalável e confiar plenamente na fidelidade de Deus. Se essa bela história renovou a sua fé, deixe aqui seu gostei, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém no WhatsApp, e nos ajude a levar esse precioso conhecimento mais longe. E como prometido, aqui na tela final, está um estudo detalhado sobre a verdadeira história de João Batista. Eu tenho certeza que os detalhes revelados neste vídeo, sobre a vida desse impressionante personagem bíblico, irá deixá-lo surpreso. Clique no vídeo aqui na tela final, que eu te espero lá, para contar essa história incrível para você. Fique com Deus, e até a próxima oportunidade.